Boa tarde para você, seja bem-vindo aos Donos da Bola até as 2 da tarde, tudo sobre a dupla Grenal. Hoje já tem uma das duas das partidas das quartas de final pelo Campeonato Gaúcho, amanhã outras duas. O Inter entra em campo e você vai acompanhar tudo a partir de agora. Na abertura do programa já vai participando, mandando a sua mensagem, @donosdabolaRS pelo nosso Twitter, vai no nosso Facebook, na nossa fanpage lá, facebook.com/osdonosdabolaRS, ou se preferir, mande um e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. Quem vai receber a sua mensagem é o João Batista Filho, que chega agora com o primeiro destaque lá da Central Band do Esporte. Fala, João, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Chico. Boa tarde para todos que estão nos assistindo. O time do Inter para hoje, 10 da noite no estádio Beira-Rio. Formará com Alisson, na lateral direita o William, dupla de zaga com Hernando e Juan, na esquerda o Jefferson. O meio de campo com o Rodrigo Dourado e Jorge Henrique, mais na frente D'Alessandro, Eduardo Sacha e Valdívia. O centroavante é Nilmar, Chico Garcia. Maravilha, a gente já começa por aí. Mostra a bancada aqui pra gente. Estou com o Ribeiro Neto, Luiz Carlos Reck, Daniel Oliveira. Opa, vou ter até uma camisa nova pra vir te ver aí. Olha aí que espetáculo. E ser assistido pelos telespectadores. Hoje eu quero dizer que eu tô muito bonito, cara. Beleza. A gente fala exatamente sobre isso. Internacional e Cruzeiro, não sobre a beleza do Ribeiro, né? Sobre o que o João Batista informou, o time do Inter. Inter e Cruzeiro decidem hoje à noite no Beira-Rio quem avança para a fase semifinal do Gauchão. E o confronto poderá confirmar o bom momento de um jogador, olha, que estava fora dos planos do Inter no começo do ano. Acompanhe. O caso Fabrício já é passado no Inter. Ele faz falta dentro do grupo. É um cara que nos traz alegria, nos trazia alegria no vestiário. Jorge Henrique entende o companheiro. Até pouco tempo ele também era criticado pela torcida e por isso quase foi negociado no início da temporada. O reconhecimento partiu de Diego Aguirre, que deu nova oportunidade para o atacante e o recolocou entre os principais jogadores do elenco. O treinador pediu para ficar, conversou com a diretoria. Eu voltei a treinar depois da lesão e o treinador pediu para a diretoria para permanecer, então eu tenho tudo a agradecer ao treinador Aguirre. Para a partida de hoje no Beira-Rio, o jogador de 32 anos não estará em campo nas posições em que o torcedor está acostumado, nem no meio nem no ataque. Jorge Henrique será, pela segunda vez, volante. Não tenho dificuldade em fazer aquela função, até porque é como um segundo volante. O Rodrigo tem a obrigação de ficar mais, que o professor pede. Então eu tenho mais liberdade para chegar no ataque. Pois é, Jorge Henrique vai atuar ao lado de Rodrigo Dourado. O restante da equipe não tem novidades, mas será o que o Inter tem de melhor, com D'Alessandro, Nilmar e os outros titulares. Vencendo, a equipe se classifica para a semifinal e de quebra chega à 8ª vitória seguida na competição. Mas a tarefa não será fácil. Na primeira fase, o Inter não saiu do zero contra o Cruzeiro. A diferença é que jogamos em casa, a única. Talvez isso é bom para nós. Nós sabíamos que todos os adversários apresentam dificuldades e o Cruzeiro vai ser um time muito difícil. Só que dessa vez, o time terá Jorge Henrique, com toda a confiança dos colegas e do treinador. Que atividade tá o Jorge Henrique, hein, Ribeiro? Tudo bem, cara? Opa, como vai? Olha só, né? Hoje eu vim em especial, hoje eu tô... Sabe por quê, né? É mesmo? Toda vez que eu falo ativo... Ah, não, aí te torna especial, né? É verdade, porque além de bonito, o Richard Gere dos Pampas, alguns Brad Pitt, não chega tanto, calma, gente. Mas com o ativo eu me torno poderoso, né? Porque na hora H eu tô sempre pronto. Bom, amigo, com o tempo a relação pode esfriar, né? E aquele entusiasmo que você sentia no começo vai pro brejo. Se a sua vida sexual está assim, ativa! Está na hora de você virar essa página e começar uma nova história com esse poderoso estimulante que não vicia e age vários dias no seu organismo, ou seja, está sempre preparado, né? Eu uso e recomendo. Ativo é um estimulante e é o estimulante do homem moderno. Ligue agora, 3081-0700. Promoção desconto TRI na Central. Nos próximos minutos, o Ativo vai com desconto da Central, do laboratório e da distribuidora. E mais, facilidades no pagamento, entrega grátis e sigilosa e para todo o estado. E ela tem presente na compra. Saia da rotina e fique na ativa sempre com o Ativo! 3081-07, aqui ó, 3081-0700. E por quê?
Cara, me desculpa, tá? Eu sei que tu é tido aí como cara fashion, jovem, bonito, mas eu tô me superando. Não, realmente. E agora com a dieta Superstar, nossa. Tá fininho, tá fininho. Bom, eu queria falar do jogo na sequência, mas antes eu queria abordar esse tema, né? Porque o Jorge Henrique, ele não deixa de ser um personagem, porque um jogador que no início do ano a gente noticiou aqui, o Inter já não contava mais com ele nos planos, tentou negociá-lo com o Avaí, não deu certo, ele voltou. De repente ele surge como inscrito na Libertadores, de repente ele começa a entrar nos jogos e de repente, senhores, eu temo a dizer, não por temer, né? Ouso a dizer, seria melhor, que ele virou titular, que hoje ele é titular do Inter. O Jorge Henrique, interessante é o seguinte, né, o Chico, a dele, ele não consegue mais exercer com a mesma qualidade. Que é o que o consagrou, né? Claro, o meia atacante tanto que ele foi criticado. Mas, puxa vida, o Abel utilizou esse jogador, ele foi uma espécie de um coringa para o Abel em determinados momentos. Aí, o Abel saiu... Aí vem o Diego Aguirre, que utiliza o jogador também numa outra função. E sem preconceito, o Jorge Henrique tá jogando bem. Aí que tá. O jogador é cumpridor, né? Sabe que ele colocou contra o São Paulo de Rio Grande, o Jorge Henrique, para poder ele, Diego Aguirre, se convencer de que tinha que mandar embora. Ele dizia, eu vou colocar. Já que eu estou colocando todo mundo, por que só esse baixinho não? Mas estão enfiando no Vasco, estão enfiando no Avaí, e eu vejo alguma virtude. Ele foi bem no jogo, muito bem. E aí ficou um problema para quem queria mandar embora. Esse Inter e Palmeiras foi o melhor jogo do Jorge Henrique com a camisa do Inter. Ele foi decisivo no jogo, né? Olha, ele jogou mais. Jogou mais avançado. O Rafael Moura dá uma raspadinha de cabeça e ele faz o gol. Isso. O Abel orientou, isso foi orientação mesmo, porque era fácil de ver que era orientação, porque foi repetido durante o jogo 4 vezes. Na quarta saiu o gol do Internacional. E ele marcou 2 vezes até dessa forma, em jogadas muito parecidas. O Goiás, né? Outro gol foi contra o Goiás. Também. Isso é contra o Fluminense, né? Não, mas assim, ó, até não apenas pela capacidade que ele tem, por vezes, de chegar na frente, ele não tem mais a mesma intensidade, a mesma velocidade, mas é um jogador que ele foi já utilizado em inúmeras funções. Onde está o Dunga? O Dunga utilizou ele na ala em alguns jogos. Me faltou o Dunga. O Dunga, o Abel e o Aguirre. Os 3 treinadores que têm ou enxergam no Jorge Henrique, se não virtuoses técnicas, a chamada disciplina tática. É cumpridor. E isso é muito raro, gente. Tem jogador, o Vitinho, por exemplo, o Vitinho sofre com isso. É um jogador de extrema habilidade, de velocidade, de talvez até um individualismo exagerado, mas é um jogador que tem técnica. Mas lhe falta, talvez, essa recomposição que tem o Jorge Henrique, esse controle da sua posição, da sua área, do seu perímetro. Sabe que quem jogou futebol uma vez, né, Daniel, Chico, Ribeiro, sabe o tamanho que tem um campo de futebol. Se o sujeito não tiver noção do campo de futebol, ele fica mais perdido do que cego em tiroteio. E o Jorge Henrique, com todo aquele tamanho, ele tem noção do campo de futebol. É isso? Ele é cumpridor. Quando se diz assim, o fulano cumpre função tática. Quem jogou bola sabe o que é função Pequenino, mas tática. cumpridor. Exatamente. Pequenino. E ele tem jogado, não sei se vocês concordam. É verdade. Por exemplo, hoje ele está escalado com o Rodrigo Dourado no meio-campo com os volantes, né? O Rodrigo Dourado e o Jorge Henrique. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que o Jorge Henrique é o cara que fica até um pouco mais atrás em determinado momento, porque o Rodrigo Dourado tem uma boa saída de bola, né? O Jorge Henrique é o cara, por exemplo, se tu precisar fazer uma marcação individual, eu quero anular tal jogador. Jurandir. Ele vai fazer. Sabe? Ele é um jogador que todos os técnicos gostam. Gente, vamos combinar o seguinte. Tudo isso que nós temos aqui. Ô, Paulinho, se puder tirar a imagem e colocar em mim, porque é importante quando eu falo. Eu não concordo. Eu acho que o Jorge Henrique nesse momento é mais importante. Mas eu vou falar sobre o Jorge Henrique. Tá bem? Gente, eu concordo com o Daniel, tá? Nós, imprensa, eu me incluo também, tá? Somos muitas vezes preconceituosos. Não, mas digo num erro, tá? Somos preconceituosos. Daniel falou isso? Você não falou agora, falei que não pode ter preconceito. Tá. Vem jogando bem. O Jorge Henrique, ele nunca foi desprezível. O Jorge Henrique é um jogador útil.
Ele pode não ser brilhante, ele pode às vezes não fazer a diferença, mas o futebol é coletivo. Tá, mas ele na dele, e ele perdeu espaço ele como cumpridor de funções, ele é importante sim. E se não tiver ninguém melhor que ele vai ser titular. Mas olha aqui, quando você falou em mandar deixa eu só entender, tá brigando com quem? Eu tô falando nós concordamos, mas não briga com com o cara que tá em casa, ele tá te entendendo, tá brigando com o cara. Eu tô sendo apenas assim eloquente. Nós entendemos a tua opinião. O Jorge Henrique, ele deveria sair do Inter, porque na posição pela qual ele foi contratado, ele não rendeu, ele não deu resposta. Agora, é mérito de quem pega o jogador que daqui a pouco observa uma característica e o coloca numa outra posição e ele consegue render. Por isso que eu não vou criticar o Diego Aguirre, por isso que eu não critico tanta mudança. Porque mesmo mexendo no time, ele descobriu algumas coisas. E essa do Jorge Henrique foi uma delas. Sabe que ele está deixando 7 contratados na cerca. Ele está comprando uma encrenca dentro do Beira-Rio. Porque o Internacional chora as pitangas dizendo que está devendo. Que fez contratações pontuais para resolver os problemas do time. Gastou, né? Gastou os tubos. Então, duas contradições. Contratações pontuais. Que contratações pontuais? Para o banco de reservas? Não podia gastar e gastou. Aí, então, imagina a encrenca que está passando o Diego Aguirre. Por isso que a onda começa de dentro para fora, é incrementada de fora para dentro com os pares que estão fora, mas já estiveram muito tempo dentro. E veja só, ele deixa Vitinho fora, Nilton fora, Hever fora. Alguém pode dizer, ele está querendo encarar o presidente. Mas aí que está, Rec. Nós esperávamos, e acho que o Aguirre também, acho que o Inter também, que esses jogadores dessem uma resposta melhor. Né? Claro. E eu tenho relato... Aí que aumenta a coragem dele. Eu tenho relato de dentro do vestiário de que ele tem, ou pelo menos tem mostrado habilidade para fazer isso. Para quando não ter o titular, ter um outro jogador que ele vai contar em determinado momento. Esse revezamento que a gente acompanha. Do vestiário. Ele diz que o cara está sendo poupado. O Hever, você viene um ano parado. O jeito castelhano, tranquilo. Temos que interpretar tudo de acordo com as situações que vão surgindo. Isso é mérito. Nilton, vá que você tem que ser escalado em La de Juan. Juega hoje. Olha, o Edinho foi muito bem de zagueiro, né? Lembra? Foi. Sim, também foi bem. E eu vou dizer mais. Quer dizer que é da família o troço? Sim, primo, né? O Nilton estava sendo testado. O Nilton treinou ontem. Ele vai o Edinho. É que o Edinho é um exemplo de jogador que deu certo, volante, é verdade. Que quando foi zagueiro foi muito bem. Até acho que foi mais como o terceiro zagueiro, quando o Inter jogou com três mas até o Igor foi bem de zagueiro. Porque tem centro-médio que sabe jogar na zaga. E às vezes até é oriundo da zaga. E o Nilton tem tamanho, tem arrancada. Né? Um líbero como o Nilton deve ser precioso. É que esse grupo inchado, e não do sentido pejorativo, né? São muitos jogadores qualificados, alguém sobra. Mas isso a longo prazo é excelente. Isso mas receita, alguém né? sobra com uma diferença. Porque antes tu poderia se sentir descontente, o jogador, por não ter recebido oportunidade. Por não ter recebido chance. E hoje, quem não se firmou é porque teve chance e não correspondeu. Testa todo mundo, né? Então, o Diego Aguirre, pelo menos essa crítica interna, ele não vai sofrer. E outra, quando o Otavinho estava aqui, já quase no come e dorme, apareceu um comprador de 7 milhões de euros. Por quê? Porque ele era conhecido. Se não colocar na vitrine, é igual, um outro colega dizia, tem que colocar os frangos naquele negócio de aparecer. Que o cara vai dizer... A televisão para cachorro. Televisão para cachorro. Aquilo ali, o cara vai... Nossa Senhora. Essa é velha. João Batista Filho já tem informação, na verdade, participação da galera de casa, né, João? Muita participação, muitos torcedores entrando em contato aqui conosco no nosso Twitter, principalmente para falar sobre o Jorge Henrique. O Gustavo está dizendo que o Jorge sai quando o Aguirre retornar. O William, o Jorge Henrique não tem bom futebol para vestir a camisa do Inter, também quer ir embora. O Fernando não joga nada, fica se escondendo no jogo para não errar. De segundo volante, então, não falta lugar para ele se esconder. Acho que o Arangues, com uma perna só, joga mais, está falando o Gustavo. E o Lucas tem uma frase interessante. Dos 4 gols do Jorge Henrique mostrados, 3 tiveram a participação do Fabrício. A torcida colorada vai se arrepender da vaia, segundo ele. Bem-vindo, inclusive, um gol em Caxias do Sul. Eu não falei porque o debate é o Jorge Henrique. O Fabrício cruzou a bola para o goleiro dentro da pequena área. Pode rever o lance aí. Agora tem uma virtude do Jorge Henrique que nós não falamos. O gol do falamos. Jorge Henrique foi de rebote. Ele é frio na frente do goleiro. Se ele tiver no mano a mano, ele não vai chutar no goleiro, ele vai fazer o gol.
Ele fazia quando jogava com o Botafogo, ele fazia quando jogava no Corinthians e fez 4 ou 5 com a camisa do Internacional. No mano a mano com o goleiro, ele tira do goleiro. Mas concordando em um ponto com o telespectador, o gol de cabeça que o Jorge Henrique fez do bico da pequena área, acho que foi o cruzamento do Fabrício. Aí foi o cruzamento certo. Agora o outro foi na mão do goleiro. Tem muitos jogadores que não estão sequer